meus amigos, grande abraço para todo mundo em Maceió, 1h33, nesta terça-feira, dia 1º de setembro. Está começando mais um Verdade e Informação pela sua TV Mar, canal 25 da NET. A partir de agora, você ficará bem informado com as principais notícias. Vamos deixar você por dentro dos principais assuntos e as situações que ganharam repercussão nesta terça-feira, dia 1º de setembro. Eu sou Viderlan Araújo e a partir de agora, você vai poder acompanhar aqui no Verdade e Informação os principais assuntos. Na tela para você. Senador Fernando Collor diz que Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mentiu em sabatina. Medo, abandono e falta de estrutura. Essas são algumas das situações vivenciadas pelas famílias sem teto que vivem no edifício Humberto Santa Cruz, no centro de Maceió. Números de casos de dengue aumentou 70% em Alagoas. Olá, meus amigos, mais uma vez um grande abraço para você, boa tarde. Eu quero inicialmente, neste Verdade e Informação, agradecer mais uma vez o apoio da equipe técnica, que tem o Vinícius Ferreira, o Fábio Novaes, hoje aqui no comando das câmeras, o Rangel dando aquele suporte ali nos caracteres e o Felipe Ferreira fazendo todo o apoio ali também na mesa de efeitos da TV Mar, canal 25. O departamento de jornalismo da TV Mar também já está todo pronto, a postos para poder receber a sua reivindicação através do 3377-9097, esse é o telefone, você vai, claro, ligar, quem vai te atender é a nossa Thalita Marques, tá certo? Que vai estar hoje atendendo você através do 3377-9097 e, consequentemente, vai transferir sua ligação para o departamento de jornalismo que tem por lá a Porlane Santos, a Laira Santa Rosa, a Patrícia Barros, todas as meninas aí sendo acompanhadas pelo diretor de jornalismo da TV Mar, canal 25, nosso Vonei Malta, tá certo? Então, a TV Mar, canal 25 está à sua disposição, não só através do 3377-9097, mas também você pode, através do nosso WhatsApp, no 98107-9872, você pode mandar suas mensagens, seus áudios e vai ficar por dentro dos principais assuntos também aqui que a TV Mar, canal 25 reservou para você na tarde desta terça-feira. E vamos começar o programa de hoje falando de um assunto super importante, já que mais uma vez o senador Fernando Collor utilizou justamente do seu espaço para poder trazer o pronunciamento oficial a respeito daquela movimentação que todos nós acompanhamos na semana passada com o Procurador-Geral Rodrigo Janot. E nós vamos, a partir de agora, trazer esse conteúdo na íntegra do pronunciamento do senador Fernando Collor de Mello a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. No último dia 26 de agosto, o Senado Federal aprovou a recondução do senhor Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República. Todo o processo se deu dentro das normas e da legitimidade, como se requer numa república democrática e num Estado de direito. Nada a contestar quanto a isso. Cumprimos o nosso papel institucional. Ao contrário do que a maioria dos meios divulgou, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o procurador-geral mentiu em respostas às várias perguntas feitas por mim. Em outras, apenas tangenciou as respostas e em algumas sequer respondeu. Mentiu o senhor Janot perante a Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania. Mentiu o senhor Janot perante o Senado da República, os seus integrantes e, pior, mentiu perante a nação brasileira. Desrespeitou nossas instituições. E agora, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, vejam a gravidade da acusação frontal que ora faço ao senhor Janot. Ele, na condição de Procurador-Geral da República, na sabatina que o reconduziu à função que ora exerce, mentiu, senhoras e senhores senadores. Mentiu. Está tudo devidamente registrado, taquigráfica e eletronicamente. Assim, qual é a sanção que se aplica a esses casos? Aos doutos, a resposta.
Sabemos, senhor presidente, que as regras e a dinâmica que envolvem uma sabatina não permitem, por limitação de tempo, o completo esclarecimento dos fatos, e menos ainda, a devida cobertura e repercussão. Soma-se a isso a recorrente parcialidade da mídia, que, salvas exceções, inclina sempre suas matérias e análises, quase adernando. E isso é fato ou não é? Claro que é fato. Todos nós aqui sabemos que é um fato. Durante a sabatina, ao responder meus questionamentos, o senhor Janó, por exemplo, não disse quem é e onde trabalha o senhor Fernando Augusto ou Fernando Antônio Fagundes Reis, que tanto ajudou e continua ajudando. Menos ainda respondeu qual a sua relação com ele. Por que o senhor Janó se omitiu em relação a este procurador, hoje diretor jurídico da Light, que é uma empresa controlada pela CEMIG e que, por sua vez, tem sido alvo de investigação do Ministério Público? Qual é, senhor Janó, o limite do conflito de interesses que envolve seu amigo? Por que o seu amigo pediu demissão do Ministério Público em detrimento do cargo na Light? Foi tão somente uma questão salarial? E onde entram outros amigos comuns, como os ex-procuradores gerais de Justiça de Minas Gerais, senhor Jarbas Soares e Alceu Torres? São todos eles e o senhor integrantes de um mesmo grupo de interesses? E o caso Hortengue, a empresa para a qual o senhor Janó atuou por diversos anos como advogado, cumulativamente com o cargo de subprocurador-geral da República, diretor da Escola Superior do Ministério Público Federal e também membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Dadas as evasivas do procurador-geral na sabatina, o assunto ficou em aberto, mesmo eu tendo provado documentalmente que se tratava do exercício advocatício em desfavor de empresa, a Braskem, com participação de capital estatal, mais precisamente da Petrobras. Ou seja, ele advogou contra a União e contra o Estado brasileiro na condição de procurador da República. Que interesses havia por trás disso? É possível aceitar um subprocurador-geral da República, membro do Conselho Superior do Ministério Público e diretor da Escola Superior do Ministério Público Federal, advogando particularmente e, portanto, recebendo honorários em desfavor da União? E, coincidentemente, envolvendo ao final a própria Petrobras? E aqui tenho em mãos o que estou afirmando. No caso, extrato da medida cautelar número 16.266, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é a prova que apresento e que apensarei ao meu pronunciamento, que é a prova número 1. Em relação à Oficina da Palavra e ao seu diretor, Raul Pilate Rodrigues, o procurador-geral mentiu do início ao fim. Negou o óbvio, dito até mesmo pelos próprios servidores da Secretaria de Comunicação Social da PGR, em carta dirigida ao Procurador-Geral em março deste ano. Aqui está a prova número 3. Todo o processo de contratação foi viciado, sem licitação, e os serviços prestados pela empresa foram objeto de questionamentos internos, tanto que um dos contratos está sendo contestado juridicamente pela própria PGR por meio do processo administrativo 004970/2015, hífen 13, que se constitui na prova 4,
que aqui apresento. Vejam, senhoras e senhores senadores, senhor presidente da República, eu estou demonstrando na minha fala que o senhor Janot, na sabatina que prestou à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, na condição de Procurador-Geral da República e candidato à recondução, estou daqui, desta tribuna, afirmando que ele mentiu em diversas oportunidades. Todo o processo de contratação foi viciado, sem licitação, e os serviços prestados pela empresa foram objeto de questionamentos internos, tanto que um dos contratos está sendo contestado, como disse, juridicamente pela própria PGR. Pior, ainda em relação à questão de Raul Pilate Rodrigues. O senhor Janot, que depois desse contrato assinado, o nomeou seu diretor da Secretaria de Comunicação Social, negou que ele era também diretor e um dos sócios da Oficina da Palavra. Alegou que tão somente era executivo de uma outra empresa do grupo, a Impress Comunicação, e que havia se desligado antes de assumir o cargo na PGR. Pois bem, mostrei documento comprovando que Raul Pilate era, sim, diretor da Oficina da Palavra. Disse também o senhor Janot que em sua campanha para a PGR em 2013 não havia contratado nenhuma empresa, e sim uma pessoa. Pois bem, essa pessoa quem era? Acertaram os senhores senadores e as senhoras senadoras. Era o senhor Raul Pilate Rodrigues. Por tudo isso, durante a sabatina, fiz questão de ler matéria do jornalista Hélio Gaspari, abordando exatamente as dúvidas que pairam sobre a contratação da Oficina da Palavra pelo senhor Janot, que aqui apresento como a prova número 8. Sobre as mentiras do senhor Janot. O procurador-geral também falseou em relação aos gastos e às suas responsabilidades. No aluguel de uma mansão de 1.226 metros quadrados, na QI 15, área especial B do Lago Sul, em Brasília, aluguel este que custou R$ 67 mil por mês. Aluguel assinado, contrato este assinado de aluguel durante 5 anos. Aqui está a prova número 11, que foi alugado, de que foi pago algumas parcelas e alguns gastos extras. Primeiro, ele negou que a PGR tenha tido qualquer despesa com imóvel, o que era uma mentira. Depois, alertado por assessores que lhe encaminharam um bilhete à mesa, ele assumiu ter pago. E com ar de desdém, ele falou, foi pago uma bobagem, 2 ou 3 aluguéis. Pois bem, mostrei documentalmente as despesas efetuadas no valor superior a R$ 330 mil entre aluguéis pagos e despesas com manutenção. Trata-se de documento também enviado pela própria PGR, em resposta a requerimento meu. E aqui está a prova do que afirmo, a prova de número 12. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em que pesem alguns exageros e desvirtuamentos dos meios quanto à sabatina, via de regras parciais e tendenciosos ao procurador-geral, a verdade é que qualquer análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o senhor Janot mentiu. E por isso estou juntando também a essas provas que agora apresento a íntegra das perguntas da parte da sabatina que foi submetida ao senhor Janot, em que formulo a ele as perguntas e ele oferece em resposta mentiras e tangenciamento da verdade. A verdade é que qualquer análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o senhor Janot mentiu. Tenho provas documentais e testemunhais de tudo o que afirmei. Eis aí vários pontos que ficaram ou estão no ar para que o Procurador-Geral da República explique. Espero que ele realmente consiga responder e pare de se omitir para não mostrar quem de fato ele é. E por fim, senhor presidente, espero que a nossa imprensa, livre, isenta e democrática, e que tanto observa o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e seus dispositivos que exortam a precisa apuração e equidade na exposição de pontos de vista dissonantes, sobretudo envolvendo denúncias contra agentes públicos, aprenda também com o mesmo pau a bater em Francisco.
Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, reforçando, senhor presidente, o pedido para que essas 19 provas documentais, provas documentais das mentiras do senhor Janó, sejam apensadas ao meu pronunciamento para constar dos anais desta casa, juntamente com o vídeo a que já me referi, da parte em que eu o interpelei no decorrer da sabatina que foi submetido no último dia 26. Muito obrigado pela sua generosidade do tempo, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Aí o pronunciamento oficial do senador Fernando Collor na plenária no Senado Federal a respeito desse problema, apresentando provas documentais contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ainda falando do senador Fernando Collor de Mello, vamos trazer aqui em visita ao Senado o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock. Ele tratou com os senadores sobre o cronograma das grandes obras que são realizadas pelo governo federal no país. Entre elas, o Canal do Sertão, em Alagoas. No encontro, o senador Fernando Collor mostrou preocupação com uma possível redução de recursos do governo federal para a obra no estado. O ministro assegurou que os recursos para a continuidade do Canal do Sertão estão garantidos. O Canal do Sertão é uma das mais importantes obras de infraestrutura do Nordeste. Collor lembrou que sua finalidade é aumentar a disponibilidade de água para as regiões do Sertão e agreste de Alagoas, assoladas, obviamente, pela estiagem. Um trecho de 30 quilômetros do Canal do Sertão deve ser inaugurado até o final deste mês. É uma situação que muitos que vivem hoje com essa questão da falta d'água, eles agradecem, e o quanto antes essas obras acabarem sendo inauguradas, tenho certeza que o povo que sofre com a seca também vai continuar agradecendo. Olha, no centro de Maceió, vários edifícios estão abandonados. No edifício Humberto Santa Cruz, que pertencia ao INSS, para nós, popularmente, aquele prédio do antigo INSS, cerca de 120 famílias sem teto vivem em condições precárias. A nossa equipe de reportagem entrou no local e vamos mostrar um pouco da realidade dessas pessoas, essa reportagem exclusiva da repórter Porlane Santos, que vai trazer a partir de agora mais detalhes aqui no Verdade e Informação. Na tela para você. Conhecida como Paraíso das Águas, Maceió encanta a todos que a visitam. A riqueza na história, cultura e diversidade ambiental é tão grande que quase deixa escapar despercebidas as mazelas que a má distribuição de renda causa aos moradores da periferia. É o caso das 120 famílias que há 2 anos ocupam o edifício Humberto Santa Cruz, situado no centro da cidade. São mais de 150 adultos e 65 crianças, que mesmo estando na região central da cidade, por onde milhares de pessoas passam todos os dias, se tornam invisíveis pela imensa barreira social que as marginaliza. A reportagem da TV Mar resolveu entrar e mostrar a subvida dos ocupantes do edifício que já pertenceu ao INSS, mas foi interditado devido às condições precárias da estrutura. São gambiarras elétricas, instalações hidráulicas improvisadas, animais peçonhentos, infiltrações e muito lixo. A lista de problemas do edifício é imensa, mas quase nada se comparada ao ambiente hostil em que as famílias sobrevivem. Ao cruzar por essa porta, nós nos deparamos com a baixa luminosidade e com a umidade do local. Aqui dentro não há banheiros e os moradores são obrigados a despejarem os seus dejetos aqui mesmo, onde moram. E o mau cheiro é perceptível até para quem passa na porta. E acredite, aqui dentro chega a arder nos olhos. Chegando ao local, nossa equipe foi recebida com alegria por uma das moradoras. O dia era de festa para a família de Carlinda. Seu filho do meio completava 6 anos. Balões de aniversário, doces e salgados de festas, tudo muito simples. Mas Carlinda fez questão de tentar ofuscar da memória de seus filhos a dura realidade a qual são obrigados a vivenciar todos os dias. Você gosta de morar aqui? Não. Por que você não gosta? Porque aqui não dá pra brincar. E também eu não arrumo tantos amigos assim.
As famílias que ocupam o edifício Humberto Santa Cruz são sem teto de toda parte do estado. A grande maioria depende dos programas sociais do governo federal. Elas foram despejadas em 2013 de um terreno situado no bairro Santa Lúcia e, após mais 2 invasões sucedidas de despejos, se instalaram sob a falsa segurança do novo lar. A gente veio da Santa Lúcia, a gente morava nos barracos da Santa Lúcia, onde houve o despejo, né? Teve a entregação de posse, teve o BOP entrou com tudo, não teve pena das mães que estavam grávidas, das mães que tinham criança, as mães perderam muitos móveis, perderam muitas coisas, muitas mães levaram bala de borracha também no corpo, né? E a gente ficou sem canto para morar e vimos em seguida a Eletrobras. Fiquei na Eletrobras por uns dias lá, uma semana, e de lá nós saímos em direção ao centro, né, que a gente ocupou o prédio daqui do centro de Maceió, né? Carlinda divide seu espaço com mais 7 pessoas. Cada barraco possui em média 20 metros quadrados. Não há paredes e o que divide os cômodos são os próprios móveis. É comum vermos lonas estiradas sobre as camas. É que mesmo estando no térreo, quando chove, a água infiltra, passa pelos 4 andares acima e molha tudo embaixo. Aqui, quando chega a noite, a gente para dormir, aí começa a se organizar. Tem cama que dorme 4 pessoas, outra dorme 3, outra dorme 2, só aquela que dorme uma, que é uma senhora, né? E aqui no tempo de chuva aqui é um pesadelo, porque é o chão e o teto. O teto fica dessa situação assim, o plástico, a gente estica o plástico para cá, com caída para o chão, para quando a água descer, cair no chão, para não molhar a cama. E as crianças não adoecerem, né? São tantos problemas que, somados, culminam com a grande reincidência de doenças causadas pela falta de condições sanitárias. Diarreia, problemas de pele, leptospirose e dengue são enfermidades comuns por aqui. E quando se fala de assistência pública, a resposta é uma só. O poder público nunca veio até aqui, não. Nós pedimos todo dia a Deus, né, que toque principalmente no coração dos prefeitos, né, que tem, né, do nosso governador, que veja a nossa situação e tire a gente daqui o mais rápido possível, porque a gente não aguenta mais isso. Em contato com a Secretaria de Assistência Social do município, responsável pelo atendimento às famílias, fomos informados através de uma breve nota que o órgão já havia esgotado suas possibilidades de ajudá-las. No documento, a Secretaria informou que equipes do atendimento socioassistencial estiveram no prédio, mas os ocupantes do espaço se negaram a receber atendimento. Mas a quase 40 quilômetros dali está a esperança de dias melhores para os moradores do Humberto Santa Cruz. É o residencial Parque dos Caetés, localizado no Benedito Bentes. São 2.976 unidades sendo construídas para abrigar famílias como a de Vera Lúcia, que, emocionada, clama por assistência e dignidade. Não queria que tá na pele de ninguém, não. Só quem sabe é quem vive aqui dentro. Só quem sabe é quem vive aqui dentro dia a dia. Eu saio de manhã e chego de noite no meu trabalho. Eu me sinto uma rainha. Quando eu chego aqui, eu me sinto pior do que um cachorro desprezado, porque é poucos que olham pra gente. Não importa as condições daqui, a gente vê, mas que mora cidadão de bem, mora mulher casada, criança, tá entendendo? Deficiente, e ninguém não olha isso. Oh, mas as casas não já estão prontas. As obras financiadas pelo governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida já estão sendo concluídas e a promessa é que serão entregues no final deste ano. Mas este já é o segundo prazo dado pela Prefeitura e as famílias aguardam que desta vez ele realmente seja cumprido. Em maio do ano passado, o secretário nos prometeu que em julho de 2015 estaria entregando esse conjunto para o pessoal. Não é? Em julho de 2015 não aconteceu, então agora nós estamos numa expectativa para dezembro, não é? E estamos vigilantes também, porque para o ano já é um ano eleitoreiro e nós não queremos, não é, que aconteça politicagem com um conjunto tão esperado há mais de 3 anos, quase, não é, para esse pessoal. As obras do Parque dos Caetés, elas estão no ritmo bastante acelerados. Eu diria que a parte de habitação está concluída. A parte de infraestrutura também está praticamente pronta. Nós estamos apenas fazendo os equipamentos comunitários, as escolas, a creche, o posto de saúde.
para que possamos fazer a entrega em dezembro desse ano, como estava previsto anteriormente. E enquanto as famílias esperam, o que resta é admirar de longe o que, por direito, já deveria ser delas, uma moradia digna. Pelo que a gente está morando, ver uns prédiozinhos desse pronto e a gente só olhar e não poder chegar lá. A gente ainda crê que um dia a gente vai ter a nossa casa, uma casa digna para colocar os nossos filhos e eles terem um futuro melhor, né? Parabéns pra você. Imagine você que está aí em casa, no conforto do seu lar, vivendo numa situação como essa, né? É uma situação triste, que não está longe daqui não, gente. Você às vezes participa de campanhas, vê campanhas na televisão, faça doação, o pessoal lá que morre de fome na África, o pessoal que está passando por necessidade, não precisa ir muito longe não. Está aqui em Maceió. Olha as condições que esse pessoal está vivendo. Para quem acha que é besteira, que é bobagem, só é se colocar na situação de cada um deles aí. Será que você vai querer viver pelo menos algumas horas, eu digo 1 hora, nesse local onde as pessoas vivem hoje, no antigo prédio do INSS, ao lado dos seus filhos, da sua família? Pois é. Eu espero com toda sinceridade que a Prefeitura Municipal de Maceió tome uma providência, que os órgãos federais tomem uma providência para poder tirar esse pessoal daí. Inclusive, pelo que nós já sabemos, o prazo que termina hoje, o prazo dado pela Justiça para a desocupação, né? A Justiça Federal, nesse caso, do edifício Humberto Santa Cruz. Esse edifício que vimos na reportagem da Porlane Santos. A ordem para a reintegração de posse foi dada pelo juiz José Donato de Araújo Neto no dia 31 de julho. Na manhã de hoje, o clima no local é de expectativa. As famílias garantem que só desocupam o local quando tiverem o endereço certo para morar. Agora é esperar que essa situação termine bem. E eu espero, com toda sinceridade, que essas famílias saiam daquele local para ir para um canto melhor, porque ali também corre risco de desabamento, além das condições desumanas com essas imagens nessa matéria, que eu tenho aqui que bater palma para minha querida Porlane Santos e para toda a equipe da TV Mar Canal 25. Nós somos carentes em Alagoas de matérias nesse sentido. O que a gente já aprende na faculdade é que repórter tem que, andar na rua, meu amigo. Repórter não fica preso no escritório não, no ar-condicionado não, tem que ir na rua, é onde a notícia acontece. Tá de parabéns toda a equipe da TV Mar Canal 25 com essa brilhante matéria, digna de prêmio, feita pela Porlane Santos e toda a equipe, com Júnior Moranguinho e todos os outros cinegrafistas que participaram. Agora em Maceió, 14h04, nós vamos a um rápido intervalo, mas você continue conosco. Na volta, nós vamos trazer mais notícias do Verdade e Informação desta terça-feira. Voltamos já. O acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, é uma das doenças que mais matam em Alagoas. Preocupado com essa situação, o governo estadual criou a primeira unidade de AVC do estado. Os pacientes terão atendimento específico, diminuindo os riscos de morte e sequelas. Cheguei aqui com o braço esquerdo paralisado, a perna esquerda. Em 10 minutos eu já sabia o que eu tinha. A equipe é nota 10. O caminho é longo, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você.
de Frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. De volta aqui com Verdade e Informação, depois do rápido intervalo em Maceió, 2h07. Olha, lembrando para você que nós temos o nosso WhatsApp, onde você pode entrar em contato conosco através do 981079872, tá certo? Você pode mandar seus vídeos, seus áudios, e que nós vamos trazer aqui a informação para a comunidade, vamos trazer informação para toda a população alagoana através da TV Mar Canal 25, que também está pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. É no portal Gazeta Web que você também pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. Da mesma maneira que você tem como assinante da NET esse recurso com a qualidade da imagem, com a qualidade do áudio, a mesma coisa que você tem através da internet pelo portal Gazeta Web. Dando sequência aqui ao Verdade e Informação, a partir de hoje, o gás de cozinha, para variar, né? O gás de cozinha, meu Deus do céu, mais um aumento. O povo brasileiro não aguenta mais. O gás de cozinha vai ficar mais caro, viu, consumidor? Aqui em Alagoas, o aumento é de cerca de 10%, que já está fixado na maioria das revendedoras. E o consumidor que não encontrar o estoque antigo vai ter que pagar o preço reajustado. A previsão é que o botijão de 13 quilos passe da média de R$ 45 a R$ 50 para alcançar até R$ 55 em Maceió. Ah, mas são só R$ 5. Bom, tem casa, por exemplo, que não aguenta passar mais que um mês com botijão, né? Mulher só vive no fogão ali, botando comida para os meninos, para a família. Pois é, 55 pratas você já vai ter que separar. E a justificativa do governo para esse aumento é toda essa crise e diz que desde 2002 que não há aumento, mas com toda sinceridade, com tantos aumentos que o povo brasileiro vem tendo em 2015, com um aumento a mais, um aumento a menos, pode ter certeza que faz a diferença nesta altura. E isso é lamentável porque todos nós é que pagamos, não tem como correr essa situação. Atenção, você que circula pela Avenida Juca Sampaio no Feitosa, a nossa equipe flagrou mais um buraco que se tornou uma verdadeira armadilha para quem passa na região. Como podemos ver na imagem do cinegrafista Chico Nogueira, o buraco fica próximo à calçada e bem próximo a uma galeria, área bem movimentada. Para evitar que as pessoas caiam nessa cratera, a população colocou uma cadeira que tem servido de alerta. Segundo a população, o buraco começou pequeno há cerca de 2 meses, mas a incidência de chuva e infiltrações foi aumentando e se tornando cada vez mais perigoso. É preciso atenção de quem cruza essa via. E eu vou inclusive aproveitar aqui para falar desse buraco ali nas proximidades do Feitosa. Os moradores ali da Avenida Governador Lamea Filho no Feitosa, a principal do Feitosa ali, tá? Né? Essas imagens... então beleza, olha só. Essas imagens aqui, né? Essa daqui é aquela principal onde ficava o antigo, funcionava o antigo Carnes e Verdes, né? Ali o Shopping Miramar. Olha só o buraco. Se você observar a quantidade de ciclistas, de veículos que todos os dias cruza essa avenida, olha só. Meu amigo, engoliu o pneu de um carro. Até quando nós vamos ter que estar fazendo esse tipo de alerta para a infraestrutura ir lá resolver? Está chovendo? Bom, não sei. Eu peço o seguinte, inclusive as autoridades para aproveitar essa situação, antes de trazer o Adolfo Barbosa aqui para conversar conosco, que na Avenida Governador Lamea Filho do Feitosa, os moradores parecem que andam na lua. Está na lua, só cheio de cratera. Vamos resolver essa situação. Prefeitura, por favor, infraestrutura. Vamos resolver a situação do buraco que realmente Maceió está tomada. Deixa eu convidar aqui o Adolfo Barbosa, já que em todo o estado existem centenas de nascentes com água de excelente qualidade. E eu sou testemunha disso, né? Muitas delas utilizadas pela população, mas várias outras estão degradadas. Um projeto de recuperação das nascentes vem mudando essa realidade.
temos o prazer de receber aqui nos estúdios o Adolfo Barbosa, que é técnico da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e gestor desse programa. Um grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Adolfo, quantas nascentes já foram recuperadas aqui em Alagoas? Boa tarde. Boa tarde, telespectador. E obrigado mais uma vez pelo convite, Viderlan. A SEMAR agradece em nome do secretário Alexandre Aires. Olha, o projeto ele está hoje com 200 nascentes recuperadas. É um total de 200 nascentes, mas mediante todo esse processo que o país vem passando, né, de crise, nós estamos aí com esse projeto sendo ampliado. Né? É um projeto que a Secretaria tem, assim, tido muito carinho, até porque ele traz uma zona de conforto muito grande à população, principalmente a população rural da área difusa, né? E nós estamos ampliando esse projeto com algumas parcerias que nós estamos firmando através de um convênio. E hoje, Adolfo, quais as maiores dificuldades para a execução do programa nos municípios que vocês encontram? O projeto ele tem uma limitação, né? A SEMAR, quando ela desenvolveu o projeto no Estado, ele se limitou a um padrão permitido assim, pelo diagnóstico que foi criado. A parceria com o município ela é muito importante. A parceria com a comunidade também ela é muito importante, porque todo o processo do projeto, como nós falamos aqui anteriormente no teu programa, ele não tem construtores. A construção e a elaboração desse projeto se dá com a própria comunidade, se dá com a própria pessoa que ela recebe essa ação. Isso até porque é uma metodologia desse projeto para cultuar e multiplicar essa ação. Não é um projeto que você tenha construtores, que tem um corpo de engenharia que ali monta esse projeto, que ali estabiliza. Não, esse projeto, o sentido dele é você criar dentro dessas comunidades onde esse projeto é inserido, a perpetuação dele, para que ele se torne assim multiplicado, né, por eles mesmos, que é um projeto praticamente, como eu costumo falar, artesanal, muito simples de ser feito. Temos imagens já aqui, tá, Adolfo? Algumas imagens. E o que provoca, enquanto essas imagens elas vão passando lá para os nossos telespectadores, o que é que provoca essa degradação, Adolfo? Viderlan, são várias coisas. Inclusive, essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela deve estar no ar, o telespectador está vendo. Claro. Isso é a situação real de quando a gente chega em uma comunidade, essa é a água dele beber. Isso é uma nascente, onde ele consome essa água dessa forma. E o projeto tenta, na base ambiental, tanto qualificar o cuidado que ele tem que ter, porque isso é uma água que ele está exposta, né, à ação do tempo, está exposta à ação de alguns animais, enfim, é uma água que pode gerar, sem dúvida nenhuma, um grande problema para a saúde dessa pessoa que está consumindo, porque essa é a situação que a gente encontra das maiorias da nascente que a gente chega nas comunidades. Vou pedir para o Felipe colocar mais uma imagem aí, e aí eu queria que você respondesse aí qual o primeiro passo que deve ser feito para se recuperar uma nascente, Adolfo? Identificá-la. À medida que você identifica que você viu aquela situação anterior, esse diagnóstico ele é importante porque é a própria comunidade que ela te dá essa informação. E a primeira coisa que você tem que fazer é tentar limpar essa nascente, você tentar tirar toda aquela parte que estava ali exposta, aquela água sendo consumida daquela forma, e você fazer esse trabalho que vocês estão vendo, essa imagem aí na tela, que seria fechar ela, hermeticamente fechada, e tentar sair toda essa água que tem ali naquela parte que vocês viram, por esses canos que são os canos condutores dela para uma caixa hermeticamente fechada. Na imagem posterior, a gente vai ver a caixa que irá receber toda aquela água que a gente viu ali em loco. Entendo. Né? Em uma caixa totalmente vedada e segura, que provavelmente melhora sequenciamento e o consumo humano dele. Felipe, traz a próxima imagem aí, que é dessa caixa, para que a gente possa também deixar o Adolfo aqui até com uma condição mesmo de considerações, Adolfo. Como as famílias podem contribuir também para esse programa? São eles os construtores, são eles que constroem. A base do programa é esse. Formar na comunidade essas pessoas para que eles se tornem multiplicadores. Como é uma técnica muito simples, que não exige processo de engenharia, eles podem continuar fazendo esse trabalho mesmo que a SEMAR ou o órgão municipal se ausente dessa comunidade.
porque nós temos outros compromissos com outras cidades, com outras comunidades. Então, eles podem continuar fazendo esse projeto. Nós fazemos uma capacitação com ele, tanto da questão ambiental quanto da parte prática que envolve todo esse processo que vocês estão visualizando nessas imagens. Adolfo, muito obrigado por sua presença, tá? Estamos super satisfeitos, torcemos que sempre esse trabalho possa ser divulgado e queria que você também ficasse à vontade, até para poder fazer as suas colocações aqui no Verdade e Informação. Muito obrigado. Obrigado, eu fico muito agradecido e em nome da SEMAI, em nome de Alexandre Aires, que é uma pessoa que tem se preocupado bastante com esse projeto e tem dado uma atenção muito grande a ele, mesmo diante de todo esse processo que a gente tem de dificuldade, mas nós estamos ampliando, o governo tem um grande interesse de trabalhar esse projeto no campo, porque é uma área realmente que precisa muito da ajuda da Secretaria nesse aspecto que diz respeito à questão da água, que a água é vida, né? A água ela é um elemento essencial para todo ser humano. Adolfo Barbosa, ele que é técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e gestor do Programa de Recuperação de Nascentes aqui em Maceió e no estado de Alagoas. Grande abraço para você, muito obrigado. Vamos dar sequência aqui então ao Verdade e Informação, depois desse bate-papo aqui com o Adolfo, né? Vamos dar sequência. O Tribunal de Justiça é quem vai decidir o futuro da vaga de conselheiro no Tribunal de Contas. O aviso é do governador Renan Filho. E quem será o nome? Essa é a dúvida. Começa com o de Olavo Calheiros. Veja mais detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. A sorte está lançada, mas não depende de lances surpreendentes. Apenas uma definição do Tribunal de Justiça. O governador Renan Filho resolveu encaminhar ao TJ uma decisão dele, mas tratada como consulta, de quem é a vaga de conselheiro ao Tribunal de Contas aberta com a aposentadoria de Luiz Eustáquio Toledo. Renan Filho não esconde que quer para o cargo tio Olavo Calheiros, mas precisa do verniz da lei. O Procurador-Geral do Estado, Francisco Malaquias, disse em parecer no mês de junho que a vaga é do Ministério Público de Contas, que enviou 3 nomes ao governador, mas tudo foi suspenso por causa do presidente da Assembleia, Luiz Dantas, explicando a Renan que esta vaga é de escolha pessoal do chefe do Executivo. Na verdade, foi se construindo uma manobra e o nome de Olavo está quase indicado. Ontem, Renan Filho, Luiz Dantas e o presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa, tiveram uma reunião no Palácio República dos Palmares. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington Luiz, é convencido pela ideia do tio ser indicado pelo sobrinho. Mas isso não é nepotismo? Vagas dos tribunais de contas ou cortes judiciárias dependem muitas vezes menos do mérito e mais da política. Como o direito não é exatamente uma ciência, mas tem interpretações diferentes ou até divergentes, Olavo pode chegar ao Tribunal de Contas amparado por tantas e quantas bengalas jurídicas à disposição dos bons operadores do direito. Daí funciona uma lei maior, a da física. Olavo ajudou a eleger Luiz Dantas à presidência da Assembleia. Em consequência, tem o apoio dele, do sobrinho Renan Filho, uma parte do Tribunal de Contas e algumas discussões com o presidente do TJ. E o Ministério Público de Contas vai se preparando para levar adiante uma briga com gente grande. A sorte está lançada, mas este jogo é diferente. Olavo conhece as cartas de todo mundo e é o único destinado a ter o prêmio. Só precisa esperar o final da partida. Obrigado, belíssimo Odilon Rios. O Odilon que está de férias, né, rapaz? Colocou lá no grupo, olha, de férias, meia-noite. Um abraço, Odilon, para você e também bom descanso, né? Você merece. Odilon Rios, que vai estar de volta, claro, no decorrer da programação da TV Mar Canal 25. Olha, e um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada revela que Alagoas é o estado do Nordeste que apresenta um maior percentual de municípios com alta vulnerabilidade. Isso é vulnerabilidade social, tá certo? Segundo os dados do Atlas da Vulnerabilidade Social, cerca de 96,1% dos municípios alagoanos apresentam situações de exclusão social. A pesquisa avalia 16 indicadores divididos em 3 dimensões: infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho. Rapaz, situação traz números considerados números ainda expressivos.
As secretarias de Turismo e de Transporte e Trânsito de Maceió estão discutindo o trade turístico, onde uma nova regulamentação para embarque e desembarque de turistas na zona hoteleira da capital possa ser viabilizada. Recebemos aqui com prazer o secretário municipal de Turismo, Jair Galvão, para explicar sobre esta nova regulamentação. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo aqui nos estúdios. Obrigado. Prazer te receber mais uma vez, né? Por que a questão do embarque e desembarque de passageiros nas principais vias próximas à orla hoje ela gera tantos transtornos, secretário? Boa tarde. Bom, boa tarde. Realmente hoje Maceió é uma cidade consolidada no turismo, principalmente doméstico. Nós já recebemos um fluxo muito intenso de visitantes, principalmente nas temporadas turísticas, no final do ano, no meio do ano. E isso, né, entra em conflito com a rotina da cidade, normalmente. Então, o número de ônibus hoje que transita nas zonas hoteleiras de Maceió, ele aumentou bastante ao longo dos anos, e isso tem causado um impacto no fluxo tradicional, no fluxo normal do trânsito. E no âmbito da Câmara Temática de Estruturação dos Destinos do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, foi levantado pelo GRAU, que é o Grupo de Receptivo de Alagoas, empresas que viabilizam os passeios aos turistas que vêm aqui, algumas medidas que pudessem mitigar esses conflitos, né? Então, estava havendo um número muito grande de notificações às empresas de ônibus. Provavelmente a SMTT tentando conciliar essa rotina diária e coincidentemente os passeios saem justamente na hora que as pessoas estão indo trabalhar, que é pela manhã logo cedo. Então nós promovemos esse encontro, né, para o início de um estudo que pudesse harmonizar, né, uma atividade que é importantíssima para Maceió e que vai pautar os horizontes econômicos da cidade nos próximos anos, sem atrapalhar a rotina do maceióense. Então a SMTT junto com as empresas, estão nesse momento discutindo as melhores medidas, e alguns procedimentos provavelmente vão ser revistos em parceria com eles, para que a gente possa melhorar essa rotina do turismo em Maceió. Fazendo até um acréscimo aqui na minha primeira colocação, esse conflito, na verdade, está bem associado com essa sua explicação, secretário, que acontece também entre operadoras, hotéis, motoristas e acaba cidadãos comuns também, passando por esse transtorno? Sem dúvida nenhuma, né? Então, os operadores nacionais têm encontrado em Maceió um destino muito fácil de se vender, né? As expectativas para um ano de crise na temporada são muito positivas, né? Nós estamos aí captando novos voos fretados, que são aqueles voos extras que vêm no final do ano, mas é claro que isso aumenta, né, a própria população que está ali em determinados meses do ano. Então, estão sendo estudadas formas de se ampliar, né, em determinados horários, os espaços destinados ao embarque e desembarque de passageiros. Está sendo, inclusive, acompanhado pela SMTT um possível estudo onde eles vão perceber e fazer um estudo de quanto tempo é necessário para embarcar e desembarcar passageiros, para que haja uma sensibilização dos agentes em coordenar melhor essas operações, né? E até, de repente, estudando a viabilidade de se embarcar e embarcar em outros locais, ou do outro lado da pista, né? Mas é claro que isso vai ser avaliado o impacto, né, de segurança, na ultrapassagem. Até as condições estruturais da nossa capital, né, secretário? Então, infraestrutura e procedimentos, assim como horários, estão sendo investigados em parceria com a prefeitura, com essas empresas que realizam os passeios. Importante. E já há algum levantamento de quantos ônibus e vans fazem esse trabalho com turistas aqui na orla de Maceió, secretário? Nós não temos nós estamos concluindo, na verdade, um inventário turístico de Maceió que vai nos fornecer essas informações, saber exatamente quantos meios de hospedagem, quantas agências emissivas de receptivo, qual a frota, para a gente saber, entre empresas maiores, médias e pequenas, quantas atuam em Maceió, para a gente até ter esse valor e conseguir estudar melhor e quantificar as políticas públicas voltadas ao turismo em Maceió. Então, a gente espera que esse inventário seja concluído em outubro, mais ou menos, e a partir daí a gente consegue ter informações mais concretas, até do impacto, né, que as pessoas jurídicas e as empresas hoje em dia têm em Maceió. Algo que nunca foi feito anteriormente, então vai ser uma descoberta muito
muito grande em termos de relevância do turismo na capital. Eu digo sempre que é o preço que se paga pelo crescimento, né, da nossa capital, no aspecto mesmo de populacional, né, no aspecto populacional. E pouco se cresceu estruturalmente, e aí daqui para frente esperamos que essa gestão, inclusive, que vem trabalhando bastante, que tem o Rui Palmeira à frente, venha trazendo essas melhorias. Secretário, a respeito das solicitações dos empresários, o que é que eles mais solicitam para poder também facilitar essa viabilização em termos de locomover um turista de um ponto para o outro e também manter essa linha de harmonia entre o cidadão comum e os turistas aqui em Maceió? Uma reivindicação recorrente das empresas é o respeito às vagas que atualmente já são destinadas ao embarque e desembarque de passageiros, né? Todos conhecem a estrutura, né? Você falou em deficiência no crescimento da cidade, e isso realmente é visível no dia a dia da gente. O Maceió, ela cresceu muito mais do que o planejamento acompanhou, então hoje as condições não são ideais para o trânsito de ônibus na zona hoteleira, e a gente realmente precisa estabelecer essas medidas intermediárias. Então, quando há o espaço reservado para embarque e desembarque, se um cidadão, né, ou um outro prestador de serviço ou um particular para naquele determinado local, ainda que respeitando um espaço mínimo num local destinado a ônibus, o tamanho do ônibus não permite manobrar, né? Então ele não consegue, ele fica com a parte de trás pendendo para a fila dupla, ou o inverso acontece, então isso prejudica muito a fluidez dos passeios. Então eles pedem que nós os ajudemos, né, na fiscalização e na sensibilização dessas pessoas, para que busquem outros espaços. A orla, ela tem bolsões de estacionamento, então fica muito mais fácil para um carro pequeno estacionar do outro lado da via e destinar aquele espaço realmente para os veículos maiores que precisam daquele espaço, sob pena até de perder um horário de maré, um passeio que sai daqui para Maragogi ou para Foz de São Francisco, né? Uma vez que o ônibus tem que manobrar, que tem que dar aquela volta para voltar a pegar aquele grupo de pessoas que demora para embarcar, aí já prejudica todo o passeio. Então é importante que todos que fazem parte do dia a dia ali respeitem essa indústria que é tão importante para a nossa cidade. Secretário, eu quero agradecer sua participação. Secretário Jair Galvão, jovem, mas com muitas ideias. Acho que nós somos carentes de pessoas jovens que tragam ideias, e espero que esse trabalho para poder trazer adequações ao trade turístico aqui de Maceió possa realmente trazer todas essas melhorias no campo da prática, tá certo? Viderlan, obrigado pela oportunidade, sempre tudo, e a Prefeitura está sempre à disposição para voltar aqui e esclarecer. Muito obrigado, então. Secretário Jair Galvão, aqui que também nos concedeu a honra de participar aqui ao vivo conosco no Verdade e Informação, na tarde desta terça-feira, para trazer informações importantes aqui para você, que é telespectador da TV Mar Canal 25. Olha, diariamente um ciclista é vítima do trânsito em Maceió. Alguns têm apenas ferimentos leves, mas outros não têm a mesma sorte, como foi o caso de Josafá da Silva, morto na semana passada em um acidente na L205, após ser atingido por um carro que era conduzido por um motorista embriagado. Em um ano, mais de 500 ciclistas já foram mortos em Maceió. Diante dessa situação, a Associação dos Ciclistas de Alagoas, a AAC, né, vai realizar hoje um ato pedindo paz no trânsito. Fernando Palmeira tem mais informações. Hoje à noite, nessa terça-feira, dia 1º de setembro de 2015, todos aqueles que praticam ciclismo em nossa capital estarão apelando pela paz no trânsito, a consciência dos que dirigem os seus carros coletivos, carros pesados, leves, para respeitar o ciclista. Vestir de branco, todos, com buquês de flores brancas, pedindo a paz no trânsito. Estou aqui com Nara Núbia de Melo Sá, vice-presidente da Associação Ciclistas de Alagoas, e que vem falar sobre esse momento, sobre esse evento e sobre esse clamor pela paz no trânsito, principalmente respeitar o ciclista. Bom dia. O ciclista, ele é muito prejudicado no trânsito. É o menor veículo que transita no meio, nas vias. Ele precisa de mais proteção. Hoje nós estamos fazendo um ato para lembrar a sociedade da existência do ciclista. Nós vamos todos vestidos de branco e vamos distribuir flores com os motoristas para que... É um gesto de união, de paz. Nós precisamos de mais paz no trânsito,
Os motoristas, sejam eles de carro pequeno, de carro grande, eles não respeitam o ciclista. O ciclista não é visto como uma pessoa que está ali no meio de transporte. E isso precisa ser mudado, precisa de mais educação no trânsito, mais paz no trânsito. É isso que nós pretendemos dar início a promover essa paz hoje. Ô Nara, se nós formos falar aqui de vítimas que estavam sobre uma bicicleta no trânsito em Maceió e nas nossas rodovias, temos muito a contar, não? Temos, nós temos muito a contar, vítimas com morte, inclusive. Se for fazer uma pesquisa, dá uma média de 2 acidentes com ciclistas, entre ciclistas e automóveis, 2 por dia. E quando há vítimas fatais, aí então é um caso sério. Na manifestação de logo mais, vai acontecer a partir de que horas e como realmente as pessoas devem vir, como devem se comportar, se devem trazer suas bicicletas, trazer amigos, familiares, como é que vai acontecer e a partir de que horas? Olha, hoje à noite, a concentração aqui nessa praça, na Praça Vera Arruda, a Praça dos Ciclistas, a concentração a partir das 19h30, com saída prevista para 20 horas. Nós estamos convidando todos os grupos, todos os ciclistas, seus familiares, amigos, todos que usam a bicicleta e que são a favor do uso da bicicleta, a virem para cá vestidos de branco, simbolizando a paz, para nos unirmos e fazermos aqui um passeio promovendo a paz. Além de promover a paz, também chamar a atenção das autoridades para melhor condicionar as vias para o ciclista é um dos pontos que com certeza fará parte das falas e das mensagens de hoje. Sim, nós precisamos de mais ciclovias. Nós temos aqui na cidade apenas 2% do total de ciclovias necessárias para a nossa mobilidade. Seriam necessários 600 e só temos 2%, 30 quilômetros de ciclovias. Isso é muito pouco, isso precisa ser mudado, as autoridades precisam atentar para esse fato, que construindo ciclovias, um local próprio para as bicicletas se locomoverem, os ciclistas se locomoverem, assim estarão também contribuindo para a minimização dos acidentes de trânsito. Nós temos apenas 30 quilômetros quando deveríamos ter mais de 600 a 1 milhão de quilômetros. Isso mesmo, mais de 600 seria o ideal para que a nossa mobilidade urbana para o ciclista seja feita de forma segura. Bom, daqui tem uma passeata, uma carreata, como é que vai ser feita aí uma bicicletata? Uma bicicletata. Nós vamos sair em comboio juntos, todos juntos. Inclusive, dia de terça, nós temos apoio da SMTT e sairemos daqui em direção a... Pois é, aí a nossa querida Nara, né, a Narinha, Nara Núbia, que faz parte também da Associação Alagoana de Ciclismo, que trouxe informações desse ato que acontece hoje à noite, saindo do corredor Vera Arruda. Então, todos os ciclistas de branco, né, eu estarei lá marcando presença também para poder, eu diria que fortalecer esse coro em combate aí a essa questão dessa falta de disciplina que existe, não só dos condutores, mas também muitos ciclistas acabam também cometendo muitas vezes deslizes no trânsito. Olha, uma notícia triste, né? A Polícia Civil e integrantes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na manhã desta terça-feira, no dia 1º, né? No caso, hoje, dia 1º de setembro, na localidade conhecida como Crabeiras, periferia de Marechal Deodoro. E as buscas acompanhadas pelo delegado Tiago Prado, titular da cidade, acabaram encontrando o corpo, né, da jovem de 25 anos, Liliane da Silva Cirino. Neste exato momento, na sede da Polícia Civil, acontece uma entrevista coletiva e o repórter, o cinegrafista Chico Nogueira já está lá para poder trazer detalhes. Vamos acompanhar então o pronunciamento oficial ao vivo, direto da sede da Polícia Civil a respeito desse episódio. Vamos acompanhar. Na madrugada. O Luciano assumiu quem? O Luciano nega de todo modo, apesar de existirem várias testemunhas que indicam e confirmam, e inclusive o próprio depoimento do autor material que diz que praticou o homicídio em virtude da paga promessa oferecida pelo Luciano. O corpo está irreconhecível, né? Como? O corpo está irreconhecível, como já disse que está. O estado de decomposição realmente está bastante avançado. Não há mais pele, né, no crânio. No entanto, as vestes dela
uma haste do óculos que foi encontrado no local, a sandália, enfim, pelas circunstâncias também, é possível deduzir, sem sombra de dúvidas, eu diria, que é sim o corpo da Liliane. O corpo foi sepultado ou foi deixado lá depois de ter incinerado? Não, foi deixado encoberto, né, por matas, o que configurou, no caso, inclusive, o crime de ocultação de cadáver. Delegado, a família alega, né, que a vítima teria deixado de usar drogas há 2 anos. A respeito da pergunta feita do envolvimento da Liliane com drogas, né? Na verdade, que a família chegou a afirmar durante as investigações. A polícia esclareceu o crime, né? Em relação a isso, com o decorrer das investigações, que nós poderíamos falar a vocês. Quando ela foi levada ao matagal, ela estava drogada? Sim. Ela consumiu drogas no posto de combustível. Estava drogada quando foi levada ao matagal, né? Na verdade, já depoimentos que ela iniciou o consumo de drogas já no início da noite do sábado, né? Em uma outra festa que ela frequentou lá na cidade de Marechal Deodoro. Uma outra amiga. Perfeito. Essa outra amiga também consumiu drogas junto com esses 2 rapazes? Essa outra amiga nega que teria consumido drogas. Ela afirma apenas que a Liliane teve uma recaída nesse dia, na noite desse sábado, e voltou a consumir drogas. Ela conhecia esses 2 rapazes, a outra moça? Ela negou que os conhecia. Mas a polícia diz o quê? Isso depende de investigação posterior, inclusive para determinar se há uma possível participação tanto dessa amiga como de outros envolvidos. Ela conhecia a Liliane, conhecia o Israel ou só o Luciano? Conhecia ambos. Esse Israel, ele é sempre contratado pelo Luciano? Não, aí, nesse fato delituoso, sim. Agora, as investigações irão ocorrer se porventura tenha mais crimes de delito praticados por Israel, tendo como autor intelectual o Luciano. O Israel é o rapaz que aparece nas filmagens do posto de conveniência com ela? Também. Tanto o Israel como o Luciano e outros elementos. Tá bom? Só uma dúvida, é Israel ou Israel? Israel sem R. Pois é, então você acompanhou os detalhes dessa entrevista coletiva ao vivo, exclusiva aqui na TV Mar Canal 25, essas imagens do Chico Nogueira, direto da sede da Polícia Civil, onde a polícia acabou elucidando esse crime, né? Lamentável crime aí da universitária Liliane da Silva Cirino, de 25 anos, que estava desaparecida desde o dia 15 de agosto. Mais detalhes a respeito desse pronunciamento e sobre a apresentação de 2 suspeitos, onde a polícia já classifica como pessoas que participaram desse crime desta jovem, amanhã na nossa programação da TV Mar Canal 25, inicialmente com a Vez do Povo e o Wilson Júnior e, obviamente, na sequência, logo depois com Verdade e Informação e o Mauro Vedequim. Assim nós vamos encerrando o Verdade e Informação desta terça-feira, dia 1º de setembro. Deixando um forte abraço para você. Estaremos de volta amanhã para trazer mais notícias para você que acompanha a TV Mar Canal 25. Um grande abraço, fique com Deus e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, galera. Até amanhã. O acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, é uma das doenças que mais matam em Alagoas. Preocupado com essa